Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. Essa palavra que você leu, leia de novo, Vilela. Quem nele crê não é condenado. Então, quem nele crê não é condenado. Se você crê em Jesus, você não é condenado. Agora, vamos lá, vamos entender o que é crer, né? Crer não é um sentimento. Não é um sentimento? Não, crer? não é um sentimento, porque fica muito vago essa fé sentimentalista. Não é fé sentimentalista. É eu creio em Jesus, eu gosto dele, ele é legalzinho. Não. Crer não é sentimento. Crer também não é crença na existência de Deus. Porque até o demônio crê que Deus existe. Exato. Crer não. Crer é quando você coloca a tua vida sobre Jesus Cristo. Deus é o apoio da sua vida. É quando você adere à sua pessoa e os seus ensinamentos. Isso é fé. Então o que é crer? Ir à sua palavra e aderir à sua pessoa. Então tem gente que vai dizer, eu creio em Jesus, mas não adere à palavra. Não, então você não crê. Ah, eu creio em Jesus, mas creio em outras coisas. É interessante, ô Vilela. Quando Jesus foi levantado lá quando ele foi se circuncidar no 8º dia, Simeão levanta o menino, Jesus, e diz assim: este menino, Maria falou para a mãe e para José, este menino vai ser causa de queda para alguns e vai ser causa de soerguimento para outros. O mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que vai... veja bem, por causa de Jesus muitos vão se salvar, mas por causa de Jesus muitos vão se condenar. Porque a Bíblia está sendo clara. Volta ao texto, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho de Deus. Agora, continua. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas o problema é que você amou mais as trevas do que a luz. E o que continua? Pois as suas obras eram más. Portanto, aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem gosta do mal quer continuar no mal. E não gosta de quem está na luz, porque quem está na luz vai falar que você está no erro. Então, geralmente, quem está no erro não gosta de quem está na luz, porque quem está na luz vai falar, meu amigo, você está no caminho errado. Então, respondendo a sua pergunta, quem vai ser salvo? Quem crer em Jesus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Não da boca para fora. Tanto que a gente pode surpreender muita gente que se diz católico, se diz crente. Sim, porque não basta eu ser padre para ir para o céu. É. Não basta eu ser religioso e colocar este hábito. Tem que ver se o Frei Gilson está vivendo a Bíblia. Tem que ver se o Frei Gilson está aderindo a Jesus Cristo. Não é minha roupa que vai dizer se eu vou ser salvo ou não. É eu dizer que sou católico ou não. É a minha fé em Jesus Cristo é o que vai determinar. Em relação a Deus, assim, ele tinha um plano para você. O que você acredita? Que é um plano, é uma predestinação? Ou você tem um livre-arbítrio mesmo tendo esse plano? Você poderia dizer não? Como que funciona isso? Porque é a minha grande dúvida, o quanto o nosso livre-arbítrio e até onde vai a soberania de Deus. Sim, mas a sua pergunta é maravilhosa. Eu amo essa pergunta. Você começou fazendo com o Léo essa pergunta. Somos chamados aqui e tal. Exato. Vilela, posso te responder com a Bíblia, é isso? Claro. Eu quero aqui fazer uma introdução, porque para nós a Bíblia é muito importante. Ela é a regra principal. E eu queria mostrar para o católico, para qualquer cristão, a importância da Bíblia. Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro autor da Bíblia? A Bíblia tem diversos autores. Se eu for chutar, eu falo Moisés, mas não deve ser, né? Boa, já é um bom chute. Já é um bom chute. Êxodo 31, 18. Olha que interessante. Êxodo 31, 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Que bonito isso, né? Vilela,
a Bíblia está dizendo algo impressionante, que aquelas tábuas que Moisés desce não foi escrita por Moisés. Foi escrito pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo próprio Então Deus. Deus começou a escrever a Bíblia. Deus começou a escrever. Agora vá lá para o versículo Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Por que que Deus manda... Por que que Deus quer escrever algo para a gente? Por que que Deus quer escrever? Leia aí, Vilela. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar. Para aí. Escreve isto para... Lembrar. Então tudo que está escrito é para que você nunca mais se esquecesse. Esta é a finalidade do texto sagrado. Deus quer escrever para que o Vilela nunca mais se esqueça. Porque imagina, se não estivesse... uma aliança. Porque se não estivesse escrito... poderia se perder. Ia se perder. Poderia se perder. Entende? Então, a Bíblia tem esse grande significado. Agora vamos lá para Êxodo 32. Versículo 19. Aquelas tábuas que Deus tinha escrito, olha o que aconteceu. Êxodo 32, 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moisés, né? Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Então aquela tábua que Deus tinha acabado de escrever, vai lá Moisés e com ira quebra. Ele volta. Deus pede para... É Deus quem escreve. Moisés quebra essa tábua. Mas é tão importante essa escrita que olha o que vai acontecer, Vilela. Abre a sua Bíblia. Êxodo 34. Tá. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Ele escreveu de novo. Escreveu de novo, para que o Vilela nunca se esqueça que essa palavra eu quero que chegue até você. Por que você acha que o Moisés teve acesso de fúria se ele sabia que o povo ainda estava se acostumando, né, com essa nova ideia de Deus? Pensa assim, Vilela, você estava 430 anos escravo do Egito. O povo reclamava, o povo sabia que estava na escravidão. E de repente Deus, ele te tira do Egito. Deus, ele abre o mar vermelho para você passar. Você viu tudo isso. Cai maná do céu. Cai maná do céu. Você tá muito sol, aí vem uma nuvem que faz sombra. E os caras ainda têm dúvida? Então, aí esse excesso de ira revela isso. É uma ingratidão muito grande. Então. É uma ingratidão muito grande. É um povo de cabeça dura igual nós, nos dias atuais. Não muda muito ao nosso respeito. Um povo de cabeça dura. Para terminar, Vilela, eu queria... 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso é que também... É esse, né? Isso. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes. Não como palavra de homens. Não como palavra de homens. Mas como aquilo que realmente é. Como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então essa palavra é muito importante. Ela é Paulo dizendo para a comunidade dos Tessalonicenses: essa palavra que eu estou falando com vocês não é palavra de homens. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu acho que isso é importante, Vilela, porque no mundo que nós vivemos, muita gente acha que isso aqui não tem valor mais nenhum. Que qualquer pessoa pode... por homens. Que qualquer pessoa pode reescrever isso. Pessoas que vão dizer que isso tem que ser adaptado aos mundos atuais, ao mundo atual. Não, isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra de Deus. Então, essa vai ser minha grande fonte, a minha grande referência em qualquer pergunta que você fizer para mim, tá certo? Feita essa introdução... porque eu quis deixar claro que é Deus quem escreveu, que Deus quem quis que estivesse escrito, e tudo que está aqui não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Eu respondo a sua pergunta: qual é o plano de Deus para nós? Para cada um. Para cada um. E aí agora eu tenho que pedir para você abrir sua Bíblia de novo. Você pode abrir ela... Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 26. A primeira coisa, Vilela, que nós precisamos entender
é que da onde o Vilela veio? Da onde o Frei Gilson veio? Isso é muito importante. Claro. Essa é uma pergunta filosófica. De onde eu vim? Você está aqui por acaso? Você nasceu por acaso? Foi seus pais que te escolheram? Presta atenção, Vilela. Teu pai nem sabia, teu pai e tua mãe nem sabia que você vinha. É. De repente, do nada, num determinado momento, sua mãe descobriu que estava grávida. Ela nem sabia que estava grávida de você. E depois que ela soube que estava grávida, ela nem sabia o seu sexo. Sabia nem se era homem, nem se era mulher. Portanto, não é os seus pais, não foram meus pais que me deram vida. Não foram os meus pais que me escolheram estar ali. Eu não fui uma escolha dos meus pais. Você também não. Alguns momentos eu quero engravidar, eu quero ter filhos, só que você não sabe que dia que esse filho vai chegar, você também não tem o poder de dizer se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. É. Portanto, tem uma escolha que é maior, essa que eu quero responder para você. Anterior. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque aqui é o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, até hoje continua sendo assim, Vilela. Quem te fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi teu pai, não foi tua mãe. Não foi uma ordem da natureza explícita, não. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te criou. Agora vamos para Jó. Jó 31, 15. Olha o que Jó vai falar. Jó 31, 15. Lê você. Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? Um mesmo Criador nos formou. Ele está falando para quem isso? Ele está rezando aqui, ó. Que eu farei quando Deus se levantar? Jó está naquelas. Jó passou por várias tribulações, né? Aquele que me criou no ventre. Então eu tô querendo destacar isso para você, Vilela. Quem nos criou foi Deus. No ventre materno, Deus já havia te criado. Agora, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O que está escrito aí? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Para aí, Vilela. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, alguém já te conhecia. Sua mãe não sabia que você ia vir ao mundo. Seu pai também não. Alguém já conhecia você. Antes da onde? Do teu nascimento eu já te havia consagrado. Antes de você nascer, você já foi consagrado. E te havia designado profeta das nações. Vilela, isso aqui é impressionante. É você entender então que antes de tudo houve uma escolha para eu estar aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por uma escolha. E uma escolha que não é dos teus pais. Eu estou repetindo isso bastante vezes. É uma escolha divina. Agora, eu só fiz esse preâmbulo, essa introdução para chegar no texto mais importante que vai responder sua pergunta. Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Nós vamos ler capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4, de 3 a 4, vai. Tá. De 3 a 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Aqui que é o importante. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Você... Antes. Não tinha mundo. Antes do sol. Mas não tinha mundo ainda. Antes do sol, ele já tinha pensado no Vilela. Antes da lua, já tinha pensado no Vilela. Nem sabia ainda. Antes de tudo, você era a obra-prima das mãos dele. E veja, esse nele que está falando aqui é quem? Em Cristo. Cristo. E nos escolheu nele. Nos escolheu em Cristo. Antes da criação do mundo. E aí eu respondo a pergunta sua e do Léo. Pra quê? Pra quê? Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe.
Ele me escolheu antes da... Beleza, mas para quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Vilela, você foi escolhido em Jesus antes da criação do mundo. E a Bíblia está te dando resposta. Para que eu tô aqui? Beleza, Deus, para que eu tô aqui? Você está aqui para ser santo. Irrepreensível diante dos meus olhos. Explica o que é ser santo agora. Porque pelo pouco que eu sei, a gente tá longe disso, Léo. Não tem a carteirinha, não. A gente tá deixando de pagar mensalidade aí, né? Veja, eu vou responder simplesmente: ser santo é você ser outro Cristo. Porque santo a gente tem a ideia desses santos, pessoas que tiveram uma vida excepcional, que se dedicaram a Jesus. Você imitar Jesus Cristo. Ser santo é isso, Vilela, é você imitar Jesus Cristo, é você... Amar ao outro... É você se parecer tanto com Cristo que você se santifica. Mas é impossível ser como Cristo. Olha... Buscar... Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, veja, se fosse algo impossível, por que ele pediria pra gente ser? Mas é a tentativa, né? Ser como Cristo Veja, ser livre de pecados. Sim, obviamente nesse não. Sentido, nesse sentido não. Nesse sentido não. Mas quando Jesus ele mesmo vai falar: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É ele que está falando com você. Ora, se ele está pedindo para você ser perfeito, ele está pedindo algo que é impossível de você fazer, entendeu? Então assim, a santidade é esse processo onde você vai matando o seu homem velho que pecou em Adão, porque todos nós trazemos as más tendências de Adão. Então, ser santo é você renunciar a este homem velho, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável, pedir perdão a ele e se achegando cada vez mais a Cristo e ir aderindo às virtudes dele, o modo de viver dele. Então, é duas coisas. Ao mesmo tempo que você abandona tudo que não condiz com ele. Então, isso é ser santo. Primeiro passo, eu tenho que renunciar a tudo que não condiz com Cristo. Tudo que não faz parte de Cristo eu tenho que tirar da minha vida. Tudo. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você assiste. O que não faz parte com Cristo, você tem que tirar da sua vida. Mas não é só tirar coisa ruim, é preciso colocar coisas boas. Então agora você coloca coisas boas. Alegria, paz, unidade, bondade, amor, humildade. E aí você vai colocando os atributos de Cristo na sua vida. E assim você vai se santificando. Então Deus nos escolheu, nos criou e nos criou em liberdade. Você pode escolher ou não a me amar. Tanto é verdade que no casamento, qual é a primeira pergunta que um padre ou outro faz? É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Porque se você está aqui porque alguém te obrigou, colocou uma arma na sua cabeça, então você não tem valor. Não é livre, não é amor, entendeu? Exato. Então... Desculpa, Frei, mas lá no passado, quando Adão fazem a opção por renunciar à vida eterna e tudo mais, naquele momento Deus já sabia que eles iam fazer aquilo, ou aquilo foi uma surpresa para Deus, sendo que ele sabe todas as coisas? Aquela árvore, ela representa algo. Sim, ela representa a sua liberdade. Eram duas árvores, né? Isso. A árvore da vida e da ciência do conhecimento. Isso. Falou assim, essa daqui vocês podem comer à vontade, só essa daqui que não. Essa árvore representa a sua liberdade. Qual? Aqueles que não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Veja bem, então uma árvore traz vida, outra árvore traz morte. Exato. Então o que acontece? O que aquela árvore simboliza? Eu sou Deus. Eu criei você. Isso é de suma importância que a gente está falando. Se foi Deus que me criou, se foi Deus que me escolheu. Ele é o Criador, eu sou criatura. Então, Ele está acima de mim. Ele está acima de mim. E isso é importantíssimo a gente entender. Veja, Deus está dizendo para Adão e Eva, aquela árvore significa o seguinte: no dia em que vocês comerem dela, vocês estarão dizendo para mim, não preciso, que não sou eu
quem determina para vocês o que é o bem ou o que é o mal. Quando vocês se arvorarem em achar que são deuses, por isso que a serpente fala, vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, ou seja, vocês não precisam de Deus dizendo a vocês o que é certo e o que é errado. Vocês tomam conta da vida de vocês. Vocês definem o que é certo e o que é errado. Ora, mas você é criatura. Você não tem o poder de discernir o que é certo e o que é errado. É Deus. É Deus quem criou tudo. É Deus quem formou tudo que tem que dizer o que é certo e o que é errado. No dia que vocês comerem, vocês estarão me dizendo que é vocês que decidem o que é certo e o que é errado. E, portanto, vocês se tornarão deuses de vocês mesmos. E, portanto, era uma árvore que também expressava a liberdade do ser humano. Deus criou o ser humano livre. Então, ou seja, Vilela, a sua pergunta é o seguinte: você é obrigado a amar Deus? Não, você não é obrigado a amar Deus. Eu tenho escolha de... Agora, Adão e Eva, vocês foram escolhidos para serem santos. Vocês foram criados em santidade. Vocês foram criados em justiça. Deus deu tudo o que vocês precisam para isso. Agora, livremente você está dizendo, eu não quero você. E Deus vai respeitar. Deus já sabia que eles iriam cair? Exato. Vilela, é o seguinte. Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não é preso ao tempo. Agora, se eu digo que Deus sabe, eu não estou dizendo que Deus determina. Isso é importante entender. Então, assim, Deus sabia que Adão e Eva iriam cair, sabia, porque Ele sabe de tudo. Mas isso não significa que Ele determinou que eles iriam cair. Deus ofereceu tudo que eles precisavam para eles não caírem. Entendi. Deus andava com eles no jardim. Deus estava com eles. Agora, livremente eles fizeram a sua escolha. E como nós temos um Deus amoroso, Deus deu um jeito de ainda resgatar e salvar essa criatura através da redenção, através da cruz, através do seu Filho único. E aí depois Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado foi grande, mas a graça de Deus foi muito maior e nos deu vitórias ainda maiores. Jesus quis ser tão igual a nós que aceitou até ser tentado pelo diabo. Então, assim, o diabo tenta, porque o diabo já tinha feito a escolha dele. Isso é importante entender. Então, isso é uma coisa que eu queria entender. Os anjos, então, também têm livre-arbítrio? Também porque tem ele escolheu, né? Também tem livre-arbítrio. O que acontece? Os padres da igreja, os santos da igreja ensinam que foi preciso que os anjos passassem por uma determinada provação. Ou seja, vocês querem mesmo me seguir? Vocês querem mesmo me amar? Uma certa prova. Sim. E nessa prova, uma terça parte do céu disse que não queria. E veio com... Isso, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles, porque eles negaram Deus. Certo. Eles não quiseram seguir Deus. E foi então precipitado o grande dragão. Quem é esse dragão? A primitiva serpente, chamada demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. O demônio é o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado, muitos acham que é no inferno, não. Foi precipitado na terra. E com ele os seus anjos. Então não foi pro inferno, ele ficou aqui. Tem um inferno, o inferno foi criado a partir daqui. O inferno é o lugar dos demônios, mas onde os demônios gostam de estar é na terra, tentando a cada um de nós. E é o que o texto bíblico está dizendo, foi precipitado na terra. E se eu quiser, não é deixando ninguém com medo, mas no versículo 12 diz assim: por isso alegrai-vos céus e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tá brabo, porque ele sabe o final dele, e ele quer nesse pouco tempo, que pra ele é pouco tempo, né? Pra gente pode ser gerações. Ele quer levar o máximo de alma com ele. Exatamente. Ele usa de tudo. Ele usa de tudo. Então o demônio já sabe que é um derrotado. E ele agora... E o detalhe que a Bíblia está dizendo é que ele sabe que pouco tempo lhe resta.
Então, para nós, parece que a volta de Cristo demora muito, aquela coisa toda, mas para Deus não tem tempo. O demônio não sabe também quando vai ser a segunda vinda de Cristo. Não sabe. Ele só sabe que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que o demônio não tem acesso a esse conhecimento. Então, o demônio está aí. Agora, liberdade, Vilela. Deus não tira sua liberdade. Você faz sua escolha. Naquela hora que eu pedi da Bíblia, eu ia abrir para você Apocalipse 3, versículo 20. Esse versículo vai falar para você da liberdade que Deus respeita. Apocalipse 3, versículo 20. Tá. Leia. Eis, é esse, né? Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Isso aqui é Jesus falando. Então, eis que estou à porta e bato. Eu bato na sua porta, Vilela, mas respeito a sua liberdade, se você quer ou não abrir a porta para mim. Jesus, de uma forma metafórica, não é só a porta, é o teu espírito, é você se abrir a ele. É ele que está falando para você. Se eu estou à tua porta, a porta do teu coração, eu bato na tua porta e eu entro. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não entro. No teu caso, através do seu padrasto, através da tua mãe, através de várias coisas que foram... Ele não tenta só uma vez, né? Ele vai dando vários sinais. Aí você falou uma coisa muito importante. A forma que Deus tenta são diversas. Para cada pessoa. Para cada pessoa. Para Paulo, apóstolo. Pode ser um desconhecido na rua falando alguma coisa. Pode. Para Saulo, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E ele era perseguidor de católicos. Então, para cada um, Deus vai vir através de um jeito, mas que ele bate na porta de todo mundo. De ele todo bate. mundo mesmo... A pessoa que é ateia... De todo mundo. Porque, lembra, ele nos criou. Ele nos escolheu. Então, esse Deus nunca vai te abandonar.